Nada difícil para alguém mal intencionado usar do artifício de concordar contigo, aproximar-se dizendo saber, né, o que você sabe, mas depois da confiança conquistada, distorcer a verdade e nos levar ao erro. Ei, meu Deus. Palavra do dia. Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Romanos capítulo 6, versículos 1 e 2. Seja muito bem-vindo. Você está no Chave do Céu. É possível a gente começar uma discussão falando ou mesmo defendendo o que Deus disse e ainda assim terminar com crenças que nos permitem desobedecê-lo. Vou explicar. Lá nos primórdios da criação, por exemplo, Satanás, ele rastejando até Eva, né, a envolveu numa discussão religiosa, né, com o jeito dele. Ele simplesmente perguntou o que Deus havia ordenado a respeito da árvore proibida, mas ele a levou a uma conclusão mortal, distorceu a verdade. Relembre, né, isso lá em Gênesis 3, do versículo 1 ao 6, tá bom? O apóstolo Paulo, ele temia que nós pudéssemos repetir o erro de Eva. Em sua carta aos Romanos, ele advertiu contra chegar a conclusões erradas. O que o apóstolo queria, o apóstolo Paulo, é que os crentes eles se regozijassem na graça de Deus e no dom gratuito e imerecido da salvação. Mas Paulo sabia que alguns poderiam sugerir erroneamente que uma vez que Deus é tão gracioso, não precisamos seguir nenhuma regra e podemos fazer o que quisermos. Ouça o que diz Romanos capítulo 6, versículos 1 e 2. Então que diremos? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Em Romanos 6, no próprio Romanos 6, mas lá no 15 e 16. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabemos que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça. Diferente do que aconteceu com Eva, muitos outros e com muitos outros, né, Jesus Cristo nos deu um exemplo de como evitar ser levado a conclusões erradas. Pois é, Jesus ele respondeu às tentações de Satanás, referindo-se às Escrituras e em cada ponto afirmando o seu compromisso com Deus. Lá em Mateus 4, do versículo 1 ao 11, tem esse debate aí. É aquele episódio de Jesus ter sido levado pelo Espírito Santo até o deserto e foi tentado por Satanás. Exato. E em toda discussão religiosa, quando você estiver diante dela, mantenha a palavra de Deus no centro. E você não chegará a conclusões erradas. Peça a Deus que te ajude a aprender com a bendita palavra sagrada de Deus, a discernir todo o erro. E pela luz e a ajuda do Espírito Santo, que Ele te ajude a aprender a se desviar das armadilhas de Satanás. Então, ore conosco. Senhor querido, Deus Santo, Todo-Poderoso, Senhor, obrigada porque o Senhor sempre nos dá todas as ferramentas, todos os instrumentos, tudo o que precisamos, Deus, para não nos desviarmos do Teu caminho, para nos chegar mais perto de Ti todos os dias. Então, Paizinho querido, nos dá o temor. Te pedimos sabedoria, mas temor também, Senhor, para que a gente viva na Tua palavra, Senhor, não querendo que ela concorde conosco, mas que a gente se submeta ao poder, à verdade exposta na Tua palavra. Que a Tua verdade não se enfraqueça dentro de nós, mas que todos os dias Jesus seja a nossa bandeira, seja o centro, porque Ele é o centro de toda a palavra. Deus, em nome de Jesus, eu abençoo cada vida que nos acompanha agora. E te peço, Senhor Deus, por esclarecimento do céu, por luz do Senhor, para que no nome de Jesus, ó Deus, o Teu nome seja sempre engrandecido, somente o Teu. Amém. Aleluia. Continue lendo e refletindo na palavra que não erra, que não muda e que não vai te deixar errar.
Está lá em Romanos capítulo 5, o versículo 12, e também o capítulo 6, versículos 4. Tem uma mensagem bem interessante para a gente poder acertar ainda mais o passo com Deus. E uma forma de evitar que a verdade seja distorcida é fazer a verdade conhecida. Compartilhe esta mensagem e proteja a verdade. É isso aí. Chave do céu de hoje. Nada enfraquece mais a verdade do que distorcê-la. Verdade. Vamos orar pela igreja perseguida. Hoje nós vamos orar pela República Democrática do Congo, 37ª na perseguição mundial aos cristãos. Vamos apresentar a Deus a onda de assassinatos e deslocados internos que persiste lá na República Democrática do Congo. Em um dia, 122 mil pessoas, incluindo 65 mil crianças, foram forçadas a deixar suas casas. Grave, né? Oremos, ore conosco. Graças te damos, Senhor. Obrigado pelo tão maravilhoso e infinito amor. Obrigado, Senhor, por nos capacitar. Pai, perdoa os nossos pecados e encontra-nos aprovados juntos com teu exército de anjos guerreiros, mestres, ministradores, anjos da paz e do amor, anjos que vão nos levar até os campos celestiais de batalha sobre a República Democrática do Congo. Glorioso Deus, aonde existe a intolerância, aonde existe a guerra, aonde existe, Senhor, o mal, aonde existe, Senhor, o homem querendo forçar o próprio homem, inclusive os próprios companheiros, os próprios compatriotas estão sendo forçados a saírem de suas casas, a irem para o ermo, Senhor. Pai, a tua palavra diz que tu colocas um rio no ermo. Leva a tua água, leva a tua bênção, leva a tua liberdade, leva a tua paz, leva o teu amor, leva a tua graça até a República Democrática do Congo, Senhor. Pai, a tua palavra também diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E é assim que nós cremos. Em nome de Jesus, teus anjos levam uma provisão maravilhosa de fé, de esperança, de graça. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que todos aqueles que fazem o mal na República Democrática do Congo tenham um encontro sobrenatural contigo, tenham um encontro verdadeiro, um encontro de luz, sejam transformados, que a tua mão de justiça esteja sobre eles, que a República Democrática do Congo sinta o poder do Rei dos Reis. E nós declaramos que Jesus transforma a República Democrática do Congo hoje. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Chave do céu? Todos os dias. Todos os dias estamos aqui, chamando o reino de Deus, buscando a presença do Senhor, sabendo que Ele é bom e sabendo que não há nada que nós possamos fazer de nós mesmos que possa alcançá-lo. Mas a gente insiste dizendo, Senhor, vem Espírito Santo, estabelece em nós o Teu reino e a Tua vontade, para que o Senhor faça em nós e através de nós a Tua obra maravilhosa e cumpra o Teu propósito. Nós chamamos o reino de Deus todos os dias. Isso é chamar o reino de Deus, porque quando o reino vem, o rei vem também. Chame agora com a gente. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim no Brasil como no céu. Faça hoje um dia super, hiper, mega, ultra extraordinário. Fica mais um pouquinho com a gente, vamos meditar um pouquinho nessa palavra. Chave do Céu 1 no YouTube e no Facebook. Yes. Glória a Deus. Pois é. Deixa eu ler de novo Romanos 6, os versículos 15 e 16. Então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei? Quer dizer, a lei está sendo substituída, tá sendo agora, viviam debaixo da graça. De maneira nenhuma. Não sabemos que quando vocês obedecem a alguém para lhe oferecer, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que leva à justiça? Paulo, sabiamente, ele começou a perceber que gente vai assim, agora estamos bem, agora não tem mais lei, agora estamos debaixo da graça. Deus trouxe a graça para a gente, morreu por nós, podemos pecar, não tem problema não, qualquer coisa é só pedir perdão. Hoje, será que o cristão não vive isso? Será que não tem muita gente pensando assim, depois eu peço perdão? Ou muita gente que está lá no pecado e se nega a se aproximar de Deus, por mais que
tenha recebido muitos convites, por mais que tenha passado por livramentos, não é? Pensando, puxa vida, eu vou ter que largar essas coisas que eu gosto e tal, porque eu sei que os crentes não fazem isso, não gostam disso, e aí fica, inclusive, criando, né, imagens sobre os crentes, sem saber exatamente o que é ser um crente, né, o que é ser crente, né, que significa crer em Jesus, crer na salvação e crer que Ele é o nosso Salvador. Ele veio, morreu, ressuscitou, está com Deus, Pai, e voltará para nos buscar. Muita gente tem vivido isso dentro das igrejas, né? Tem guardado pecados de estimação, tá? Eu vou te confessar que eu já fui assim, guardando um pecadinho lá, então, e toda vez pedindo perdão. Claro, assim, eu também sou sincero, eu queria muito me livrar daquele pecado, mas a possibilidade de pedir perdão e zerar a conta sempre não me deixava ser tão forte, né? Porque se fosse o contrário, se você continuar nesse pecado, não vai ter mais perdão. Não vai ter mais perdão. Inclusive, você precisa, cada vez que você peca, você precisa fazer uma penitência de 30 dias. Meu pai. Eu acho que ia ser bem diferente. Ia ser bem diferente. Mas talvez, né, essa é uma das razões pelas quais a gente crê que... Por que Deus, quando Ele chama alguém, quando Ele dá o seu mandamento, Ele diz assim, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Porque muitas vezes a nossa própria vontade de se livrar de algo ruim, de um pecado, de um vício, de alguma coisa que nos atrapalha na nossa caminhada com Deus, não é suficiente só a nossa vontade. Mas quando a gente se lembra que a gente está machucando o coração de quem a gente ama, quando a gente se lembra que Deus está triste conosco, quando nós fazemos algo de errado, quando a gente ama de verdade a Deus sobre todas as coisas, isso dá um peso muito forte. A gente fica imaginando como é que eu posso ser capaz de continuar alimentando algo que eu sei que faz sofrer quem mais me ama e quem eu mais amo. Uhum. E isso também nos dá uma responsabilidade de examinarmos as Escrituras, como tá E as nossas intenções. Porque você lembrou muito bem, porque se você examina a Escritura, lê a Escritura com a intenção, deixa eu buscar um espaço aqui para eu fazer o que eu quero, tá? Não é possível que isso não seja. Todo mundo faz, qual o problema de fazer isso? Entende? Olha, vão ter coisas que a gente realmente não vai entender. Naturalmente você não vai entender. Você vai assim, poxa, mas por que Deus não gosta disso? Qual é o problema? Isso não faz mal para ninguém, não é? Mas Deus conhece o mundo espiritual. Ele criou o mundo espiritual. Ele sabe das suas próprias leis. E ele sabe o que esse detalhe aí que você está pensando vai te levar. Em que abismo você vai cair porque você está andando bem na beiradinha. Exatamente. Entende? Ele sabe muito mais do que nós. E quando você começa a se aproximar de Deus, você vai se aproximar de histórias, vai se aproximar de pessoas, vai se aproximar de testemunhos, de gente que de repente cultivou esse tipo de erro, tá? E lá na frente deu ruim. Necessariamente não nesse erro, mas pense numa criança ou num esportista, que ele precisa repetir um certo hábito, repetir uma certa atitude, para que aprenda no futuro, a toda vez que alguma coisa acontecer mais ou menos como aquilo lá, ele ter a saída, ter a resposta, ter a postura correta, ter a resposta correta, a reação correta, para não cair. Tá? É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. E eu vou te dizer, as coisas que Ele pede para a gente sacrificar são tão pequenas. É sério. São muito pequenas. Raramente Ele pede para você sacrificar algo que, se você se negar, não esteja fazendo mal para alguém. Porque você fala assim, não faz mal. Faz. Ah, mas ninguém liga. Então, você está dizendo que não liga. Vamos andar direitinho, vamos andar aprovados diante do Senhor. E assim, toma muito cuidado, porque as nossas conclusões, né? Você viu que Paulo estava advertendo exatamente dessa conclusão, tá? Achar que já que eu estou na graça, é só pedir perdão e zerar a conta, e está escrito, é verdade. Então pecar de vez em quando está tudo bem.
Pois é. Existe uma palavra, olha como é importante examinar as escrituras. Existe uma palavra que diz o seguinte, que é um princípio. O pecado deliberado, aquela coisa que eu estou pecando e sei porque eu estou pecando e tal, ele não tem perdão. Até amanhã. Se Deus quiser.